Chegamos hoje na lição de número 4 aqui da classe dos adultos, onde nós estamos trabalhando com vocês neste quarto trimestre sobre as promessas de Deus, texto escrito e comentado pelo pastor Elinaldo Venovato. Na aula de hoje, lição 4, navegando nesse trimestre, nós vamos trabalhar sobre a promessa e obediência. Muito interessante essa abordagem e vamos trabalhar hoje junto com vocês. Essa lição cai no dia 27 de outubro. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica se localiza, então, em João, capítulo 14, versículo 15, que é o nosso textuário. Vale a pena você realizar a leitura do textuário. A segunda é a verdade prática. Leia a verdade prática junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza nos seguintes endereços: Deuteronômio, capítulo 29, versículos 1 e 9, depois do 9 ao 12. Depois você vai estar lendo também Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 13. Você pode estar lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E você que está chegando por aqui, gente boa, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém, me ajude a alcançar mais pessoas para Cristo através dessas aulas da Escola Bíblica Dominical. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você e postando aula sempre às 18 horas. Toda segunda-feira, encontro marcado desta classe aqui, onde nós temos a oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus. O pastor Elinaldo Venovato deixa claro nessa lição de hoje que a obediência está ligada às promessas de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, se você for analisar isso biblicamente. Então, como nota, você já pode apresentar isso para o teu aluno. Você vai perceber que na lição de hoje nós vamos parar para entender exatamente essa obediência no pacto, no concerto que Deus estabeleceu com Israel, lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Então, anota esse versículo. E você vai ver também a obediência a partir da morte de Cristo, salvação de Jesus, no Novo Testamento. A obediência de Cristo e a obediência agora de você como igreja é entender as promessas de Deus. De cara, eu já quero destacar alguns princípios para você nesta introdução. Então, pega o caderno e a caneta para anotar. O primeiro princípio que eu quero destacar para você, já instigar os seus alunos, é a obediência como a chave para viver as promessas de Deus. Então, anote aí, a obediência é a chave para viver as promessas de Deus. Analisando a lição, você vai perceber que desde o início Deus estabeleceu que a obediência seria a chave para que o seu povo pudesse viver as suas promessas. Você tem um fundamento bíblico lá no Antigo Testamento. A base bíblica está em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Então, anote esse versículo aí para você fazer a leitura em sala de aula e deixar a tua aula dinâmica também. Se você vai para o Novo Testamento, você vai perceber também que o próprio Jesus também destacou que a obediência está interligada no Novo Testamento com a promessa da salvação. Observe o texto agora, lá de João, capítulo 14, versículo 15. Anota esse versículo, João 14, 15, onde você vai perceber que o próprio Jesus disse: se vocês me amam, vocês obedecerão então os meus mandamentos. Essa perspectiva também destaca um princípio para a vida cristã. Destaca que a obediência ela é o caminho para viver as promessas de Deus e a Bíblia vai ensinar isso constantemente para a gente. Então, esse é o primeiro princípio que eu quero destacar para você. Anota agora o segundo. Pega o caderno e a caneta para você dinamizar a tua ministração. O segundo princípio que você vai perceber é que a obediência no novo concerto, ou seja, na nova aliança, no Novo Testamento, é demonstrada através do amor e fé prática. Observe. O amor e a fé prática demonstram, então, a prática da obediência a partir do Novo Testamento. Se você vai para o Novo Testamento, você vai perceber que o cumprimento de obedecer os mandamentos de Cristo, a palavra de Cristo, escreve, então, essa ação da obediência. Você tem um fundamento. João 14, 21. Vale a pena você ler esse versículo também
em sala de aula, peça um aluno para fazer a leitura, vai te ajudar muito. Paulo também explicando no Novo Testamento sobre a prática da obediência para entender e receber a promessa, ele destaca muito bem que a promessa vem pela fé. Você pode perceber isso lá em Romanos, agora, capítulo 1, versículo 5. O Paulo fala sobre obediência na fé nesse texto também. Romanos 1,5, ele vai destacar isso. Sabe qual é o princípio para a vida cristã aqui que você percebe à luz do Novo Testamento? É que a obediência no Novo Testamento ela é movida pelo amor que expressa agora a sua fé. Então, essa obediência é movida por esse amor que você dá testemunho, que você testemunha de Cristo na nova aliança. E isso vai te ajudar muito a destacar esses argumentos juntos com os teus alunos em sala de aula. E aí eu pergunto para você, você acredita que a obediência agora, na visão em que nós estamos vivendo, à luz do Novo Testamento, ela gera em você uma fé prática? Comenta aqui nesse vídeo, porque a tua opinião também nos ajuda muito e contribui com outros alunos. O terceiro princípio que eu quero destacar para você, a nível de introdução, e é interessante você anotar ele também, é destacar que a prática da palavra de Deus também é base verdadeira para a bênção. Então, a prática da palavra de Deus, ela se torna a base para essa verdadeira bênção que você está aguardando, ou seja, o cumprimento da promessa. E olhar para isso aponta então para um texto bíblico. O texto bíblico que eu quero destacar para você já a nível de introdução, fundamentado na lição, está então em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, que vai te ajudar muito a entender que a obediência agora, ela vai te ajudar a entender uma fé prática. Isso pode contribuir com você. Tiagão também, irmão de Jesus, que escreveu uma carta, a Epístola ao Tiago, ele faz questão de escrever uma base fundamentada a respeito da obediência e promessa. Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25. Anota esse versículo também. Olha o que Tiagão fala. Sejam praticantes da palavra, não apenas como ouvintes, mas também como pessoas que vivem a verdade, ou seja, não enganando a si mesmo. Tiago dá a entender que quem quer viver a promessa tem que ser praticante da fé e acreditar nessa verdadeira bênção da parte de Deus. E sabe qual é o princípio para a vida cristã que você já percebe aqui? É entender que a verdadeira bênção, ela está interligada quando você se coloca à disposição da palavra para obedecer à vontade de Deus. Eu te pergunto, você acha que se você ou teu aluno se colocar à disposição de viver a palavra de Deus, a bênção de Deus recai sobre a sua vida, sua família, sua casa, e essa pessoa vive as promessas de Deus? Comenta nesse vídeo aqui e que Deus abençoe você. Quem sabe você pode contribuir até com outros alunos. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, separar versículos diferentes da lição, olha, eu tenho tudo isso para te ajudar através do Facilita EBD para facilitar a tua vida, onde você encontra o esboço da minha ministração, onde eu sempre estou ministrando aqui para vocês. Você vai encontrar o esboço em PDF. Você vai encontrar também os slides, o PowerPoint, onde você pode dinamizar as suas aulas. E olha, os nossos materiais são de excelência para a glória de Deus. Está disponível através de assinatura. É uma assinatura trimestral, o link está na descrição do vídeo, ou você pode acessar facilitaebd.com.br. Lá você vai conhecer como funciona a nossa proposta, vale muito a pena para o teu crescimento, tá? Que Deus te abençoe. Vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós já vamos argumentar com vocês, como proposta do pastor Elinaldo Renovato de Lima, sobre a obediência no Antigo Testamento. Vamos para o Antigo Testamento entender a obediência para o cumprimento da promessa junto com vocês. Antes de você mergulhar no primeiro ponto, eu já quero te dar uma base bíblica, um versículo que você pode estar lendo junto com os teus alunos para quebrar o gelo, sabe? Isso vai te ajudar. O primeiro texto que eu quero destacar já no primeiro ponto é esse, Êxodo 19, versículos 5 e 6, porque ele é a fonte daquilo que a gente vai trabalhar. É o concerto que Deus fez no Horebe junto com o povo de Israel para que esse povo se tornasse então um povo sacerdotal, ou seja, é o pacto da aliança no Antigo Testamento. E o primeiro subtópico então destaca esse concerto no Horebe. O pastor Elinaldo Renovato, ele destaca então já neste primeiro subtópico sobre esse concerto no Horebe. Em primeiro lugar, eu quero destacar essa palavra concerto.
Se você vai para o Antigo Testamento e para entender algumas palavras no Antigo Testamento, você vai descrever e perceber também que essa palavra concerto se refere então à aliança. No Antigo Testamento é conhecido como berit. Essa palavra berit pode ser traduzida por concerto, pacto ou aliança. Foi estabelecida pelo próprio Deus. Se você vai andando a umas páginas que vão ao decorrer da história, bem antes desse acontecimento, você percebe que Deus se revela e faz um concerto com Adão, uma aliança com Adão. Depois ele faz com o próprio Noé, depois ele faz um pacto com Abraão, depois ele faz um pacto com Isaac, depois ele faz um pacto com Jacó. E à luz das escrituras, agora, em Êxodo, você vai perceber que ele faz um pacto agora, uma aliança, um concerto com o povo de Israel. Essa sacada você precisa então observar. E o pastor Elinaldo Renovato destaca que esse concerto foi estabelecido no cume, ou seja, na beirada do Monte Horebe. Vale a pena você observar isso, porque no cume Deus então se revelou, mas na beirada do Monte Horebe Deus fez algo extraordinário. Ele estabeleceu um pacto, mas esse pacto também tinha a exigência da obediência. E olhando para isso, você vai perceber nesse tópico de uma forma muito clara que Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 é a espinha dorsal do Antigo Testamento. Diversos autores e teólogos biblicistas que estudam o Antigo Testamento fazem questão de dizer que esse texto de Êxodo 19, 5 e 6 é um texto que reflete a glória de Deus se revelando agora para uma nação. Deus estabelecendo um conceito. Não é à toa que no Antigo Testamento os profetas sempre diziam que clamavam ao Senhor para um renovo espiritual como antes, ou seja, nesse pacto do concerto, se referiam a ele. E aqui eu quero destacar 3 princípios para você. Já pegou o caderno e a caneta para anotar? O primeiro princípio que eu quero destacar para você levar para a sala de aula, é esse concerto divino e a promessa de Deus. Então anota aí, o concerto divino e a promessa de Deus. Ou você pode colocar a aliança de Deus junto com Israel, vale muito a pena também você destacar isso. Esse concerto foi estabelecido desde muito antes. Você percebe o pastor Elinaldo citando desde o concerto de Abraão, mas esse concerto, esse pacto vem bem antes, desde Adão. E aí você vai perceber também que essa revelação vai apontar toda para Jesus. Mas você tem o texto de Abraão. O texto de Abraão se localiza, então, desse concerto que Deus fez com Abraão, se localiza em Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. Ali você encontra um pacto. E agora, em Êxodo 19, 5, você percebe, então, o texto dizendo que se o povo diligentemente obedecer, a promessa recai. O reino sacerdotal vem sobre ele. Sabe que princípio que você tem aqui? É que a obediência é necessária para você experimentar as promessas de Deus, assim como Israel experimentou diversas promessas de Deus. E aí eu pergunto a você, você acha que a obediência é necessária para que uma pessoa possa experimentar as promessas de Deus? Gente boa, deixa teu comentário nesse vídeo, porque quem sabe você pode contribuir com outras pessoas também me ajudando a ministrar essa aula. Vamos então agora para o segundo princípio que eu quero destacar para você. O segundo princípio que você já pode anotar é a santidade e o reino sacerdotal que Deus estabelece então sobre Israel. Neste princípio você vai perceber que quem obedece se torna então um testemunho da glória de Deus. E aqui você percebe que o povo de Israel foi chamado por Deus para a santidade. Êxodo 19:6 destaca também que esse povo seria um reino sacerdotal, ou seja, um povo santo para a glória de Deus. Esse conceito de reino sacerdotal revela então essa transformação de vida. Aí se você vai para o Novo Testamento e olha para a igreja, Pedrão, escrevendo a primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, a primeira epístola de Pedro, Pedrão nos ensina e descreve muito bem que nós somos agora geração eleita, povo sacerdotal também, a partir da obra de Cristo. Então Pedro já dá essa dica. E sabe que princípio que você pode destacar aqui? É que a obediência nos chama agora para a santidade, para o serviço, e nós somos chamados como igreja de Deus, como povo de Deus, para servir. Olha que legal que você tem aqui, você pode explorar isso também na tua aula. O terceiro princípio que eu quero destacar para você neste subtópico também, que eu percebi, é a obediência como condição para a peregrinação de Israel, ou seja, para o povo caminhar no deserto, caminhar com Deus, tem que ter obediência.
para você caminhar no deserto, caminhar com Deus, tem que ser obediente. Olha que legal essa sacada aqui. Você vai perceber que durante a jornada no deserto, Deus então revelou os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Você percebe que o povo então recebe a aliança. Tem um segredo que eu quero contar para você. Você sabia que o texto de Êxodo tem um livro dentro dele? Ou seja, o livro completo, que possui aí 40 capítulos, possui um livro dentro dele, de acordo com os biblicistas. E esse livro se inicia exatamente em Êxodo 19, 5 e 6 e vai até o capítulo 24. É conhecido como o livro da aliança, porque ali se revela então os 10 mandamentos e a maneira como viver em obediência a Deus. Esse é um segredo que você pode também apresentar para os teus alunos e é muito legal, onde o povo tem essa revelação no deserto. E essa obediência é demonstrada e se repete de novo lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, onde você vai perceber que essa obediência está firmada nas promessas de Deus. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, meu Deus, esse Deus Todo-Poderoso cuidará de vocês e as bênçãos virão sobre vocês. Olha que princípio que você pode pegar aqui, é que a obediência nos prepara para viver em direção à terra prometida. A obediência nos prepara para viver em direção da palavra de Deus. A obediência nos prepara nessa jornada para vivermos a vontade de Deus. Portanto, você já pode pegar nessa ministração que essa revelação de Deus no Horebe, ou seja, esse concerto no Horebe, te traz então essa ideia de obediência, obedecer para receber, obedecer para viver as bênçãos e a provisão de Deus. E destaco aqui alguns princípios práticos. O primeiro deles que você pode apresentar é a obediência necessária para experimentar a promessa de Deus. Anota aí, a obediência necessária para experimentar a promessa de Deus. O segundo, pega essa. A obediência nos chama agora para a santidade do serviço. Você pode soltar isso em sala de aula porque vai te ajudar. E o terceiro é entender que a obediência também nos prepara para o propósito de Deus. Você acredita que a obediência te prepara para o propósito de Deus? Ah, comenta aqui, gente boa. Vamos então para o nosso segundo subtópico agora. No segundo subtópico, eu vou trabalhar com vocês a proposta do autor, que destaca o concerto agora nas Campinas do Horebe. Conforme o pastor Linaldo Rinovato, o autor da lição, você percebe que muitos anos se passaram depois desse concerto no Horebe, em Êxodo 19. Anos depois, você vai perceber exatamente que o povo não andou em obediência e isso lhe causou então diversos prejuízos. E agora, em uma nova geração na Terra Prometida, você percebe então o reconhecimento e importância da fidelidade a Deus. Você vai perceber que o próprio Moisés destaca essa necessidade e mais uma vez agora estabelece um conceito. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que dissesse aos seus filhos, os filhos de Israel. Isso é interessante você apresentar esse texto. Você vai perceber que nesse tópico aqui, esse concerto agora é para a nova geração. A geração antiga, ela viveu esse concerto, o concerto no Horebe, desobedeceu, mas a nova geração agora passa a estabelecer uma nova aliança. Observe, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de berit, ou seja, de concerto, de aliança, de pacto. E aqui eu quero destacar também para você 3 princípios. O primeiro princípio que eu quero destacar, e você já pode anotar, é a renovação do conceito, a fidelidade de Deus agora com a nova geração. Isso aqui é legal você pegar junto com os teus alunos na tua ministração. Então, após anos de peregrinação no deserto, uma nova geração surgiu nessa peregrinação e você percebe aqui agora a necessidade de renovar esse pacto, ou seja, uma nova aliança. De tempos em tempos era necessário recordar isso. Deuteronômio 29, 1 é um texto que você pode se fundamentar. Tem outro texto também que você pode perceber que destaca esse conceito, que é Deuteronômio 4 e Deuteronômio 26, que vão apresentar agora as leis e os mandamentos do pacto que Deus estabelece com a nova geração. Sabe que princípio que você pode destacar aqui? É que a fidelidade de Deus, ela é constante e ele também espera de nós um compromisso constante, uma renovação constante do nosso pacto, da nossa aliança, da nossa fidelidade a ele. Nós somos fracos, fraquejamos,
Mas é fundamental também recordar esse exemplo bíblico para entender que de tempos em tempos também precisamos de renovo, de restauração, de restabelecer a aliança com o Senhor. Caminhando e avançando, vamos então para o nosso segundo princípio que eu quero destacar para você. No segundo princípio, eu quero destacar as condições para viver a bênção de Deus como obediência e fidelidade, e isso está presente no texto do próprio pastor Elinaldo Renovato na lição. Essas condições, você pode anotar, as condições para viver a bênção de Deus. Moisés ele deixou claro que existiam condições para viver a bênção de Deus, e essas condições estão entrelaçadas à obediência. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Pega o texto, leia o texto junto com os teus alunos, depois apresente também Deuteronômio 28, 15. Pega esse versículo também, que você vai perceber uma advertência. Lá está dizendo assim, ó, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, todas as maldições sobrevirão sobre vocês e os alcançarão. Observe, a bênção, mas também a desobediência traz consequências terríveis. A bênção traz vitória, mas a desobediência traz consequências. Princípios para a vida cristã. A obediência vai te trazer bênçãos e a desobediência vai te trazer, então, situações difíceis que você não pode enfrentar. Um detalhe que eu quero destacar para você agora no terceiro princípio. Anota aí. O terceiro princípio é entender agora a escolha entre a vida e a morte, o caminho da fidelidade. O pastor Elinaldo Renovato, ele vai destacar exatamente à luz do texto. Você pode pegar agora Deuteronômio 30, onde você vai perceber essa chamada para viver a bênção de Deus, essa chamada para desfrutar da bênção de Deus. Deuteronômio 30 a 19, leia esse versículo. Você vai perceber que esse versículo também traz uma abordagem bem interessante para a tua ministração, porque Moisés ele mostrou a fidelidade desse conceito e traria então vida e prosperidade e longevidade para o povo de Israel. O princípio que você pode destacar é que cada cristão deve escolher ser desafiado de uma forma muito clara a viver em obediência a Deus, honrando a sua fé diante de Cristo. Isso pode te ajudar muito e, portanto, você pode então fechar esse subtópico destacando agora que esse renovo nas Campinas do Moab é exatamente um renovo que aponta para a obediência, para a fidelidade, para que o povo então pudesse experimentar as bênçãos de Deus na terra prometida. E hoje também nós somos chamados, como cristãos, para experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, e experimentar isso desfrutando da glória de Cristo. Princípios práticos que você pode anotar e desafiar os teus alunos a entender esses princípios. Primeiro, a fidelidade de Deus ela é constante, mas ela espera renovação e compromisso de cada geração. Segundo, você vai perceber que a obediência de Deus nos traz bênção, mas a desobediência vai te trazer, então, situações difíceis. Terceiro, que você pode até destacar em sala de aula, é que cada cristão é desafiado a escolher o caminho da vida e viver em fidelidade a Deus. E aí, você acha importante obedecer a Deus para crer nas promessas? Ah, que Deus use você. Aproveite e coloca de onde você está me assistindo. De que parte do Brasil você me acompanha, ou fora do Brasil também, e que Deus abençoe você. Vamos para o terceiro subtópico da nossa lição, no primeiro ponto, que trabalha agora sobre as promessas provenientes da obediência. Agora, no terceiro subtópico, você vai perceber na sua ministração que, de acordo com o próprio pastor Elinaldo Renovato, esse conceito de Moab registrado em Deuteronômio 27, 28, traz uma série de promessas que também foram estabelecidas para Israel diante da terra prometida. E esse conceito também traz uma ligação com a própria obediência e bênçãos. Você não pode deixar isso de fora. Que obediências são essas? Vamos observar isso. Você vai perceber agora essas obediências sendo entrelaçadas para o povo de Israel. E da mesma maneira, nós como cristãos, podemos então retirar princípios para aplicar na nossa vida, acreditando então nessas promessas. Vou destacar para vocês, como sempre, 3 abordagens que eu levantei aqui nessa lição. A primeira abordagem que eu quero destacar para você é a bênção da obediência e a promessa para todas as áreas da sua vida. Então, quando você é obediente e analisa o conceito de Moab, você vai perceber que as promessas de Deus são para todas as áreas da sua vida. Deuteronômio 28 vai destacar isso.
Leia Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, novamente, junto com os teus alunos. E essa obediência vai te trazer algo extraordinário. Essas bênçãos seriam evidentes, seriam para o povo de Israel, se estendem agora para você como igreja e são para todas as áreas da sua vida. Sabe que princípio que você pode abordar aqui? É que a obediência de Deus ela vai trazer bênçãos em todas as áreas da sua vida, assim como trouxe também para o povo de Israel quando o povo de Israel caminhou em obediência. Pergunto a você. Quero saber a tua opinião, tá? Você acha que a bênção de Deus traz vitórias para todas as áreas da sua vida? Isso aqui não é teologia da prosperidade, é uma teologia bíblica, onde você percebe que a bênção de Deus é constante para aquele que obedece. Comenta nesse vídeo aqui, porque eu quero saber a tua opinião. O segundo princípio que eu quero destacar para você também, e é relevante, é entender agora as maldições da obediência, ou seja, as consequências da rejeição do mandamento. Anota ele aí, as maldições da desobediência. As maldições da desobediência que trazem consequências terríveis para aquele que não obedece à lei de Deus. Em Moabe, você vai perceber que Moisés deixa claro as consequências para aqueles e aquelas que desobedecessem à lei de Deus. Isso está no texto de Deuteronômio 27, versículos 15 ao 26. Você vai ver uma lista ali. Também tem um texto que você pode analisar, é Deuteronômio 28, 15. Você vai perceber também outra realidade que relata a respeito da consequência da desobediência. Princípio para a vida cristã, você vai perceber que a desobediência ela vai nos afastar das bênçãos de Deus e elas vai nos expor agora a consequências negativas, como Israel experimentou também. E por isso nós precisamos tomar esse cuidado. O terceiro princípio que eu quero destacar para você é entender a relação entre a obediência e o cumprimento agora das promessas. O conceito que Deus estabeleceu em Moabe para a nova geração demonstra agora a necessidade de obedecer à lei, de obedecer os mandamentos, de ser um povo fiel. E esses mandamentos agora trariam bênçãos para o povo de Israel. João, no Novo Testamento, destaca muito claro a partir da palavra de Jesus. O próprio Jesus disse isso para a sua igreja. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Isso está em João, capítulo 14, versículo 15. Vale a pena você ler isso também. E isso traz um princípio. Se nós obedecermos exatamente as promessas de Deus e obedecermos exatamente a palavra de Deus, as bênçãos de Deus nos alcançarão. Isso aqui é muito legal. Portanto, você pode perceber na tua administração claramente que há uma consequência para a obediência e uma consequência para a desobediência. E sabe que princípios que você pode levantar aqui? É exatamente que a obediência de Deus traz bênçãos para todas as áreas da sua vida. Esse é o primeiro princípio que você pode anotar. O segundo é entender que a desobediência afasta as bênçãos de Deus e expõe você a consequências negativas. E o terceiro é o cumprimento das promessas de Deus, está condicionado à obediência. Então, se você obedece, se você crê, se você aceita, Deus então estabelece algo extraordinário sobre a tua vida também. Vamos então para o segundo ponto. E aí, você está gostando dessa ministração? Deixa o teu comentário aqui também. Eu quero saber a tua opinião, tá? No segundo ponto agora, nós vamos abordar junto com vocês sobre a obediência no Novo Testamento. Eu olhei com vocês sobre a obediência no Antigo. Vamos para o Novo agora para tentar entender a proposta do pastor Elinaldo Renovato. Chegamos no segundo ponto. No segundo ponto, vale a pena você apresentar uma passagem bíblica. Deuteronômio 29, primeiro, o concerto nas campinas de Moabe, que foi relatado por você agora. Também apresente o primeiro subtópico, que vai apontar agora para um novo concerto junto com os teus alunos. Então, no primeiro subtópico do segundo ponto, você vai perceber agora que o pastor Elinaldo Renovato parte para o Novo Testamento. A base bíblica que você já pode anotar é Hebreus capítulo 8. Você vai perceber esse novo conceito sendo revelado pelo autor da Epístola aos Hebreus, que é um autor desconhecido. Mas ele destaca, a partir de uma leitura do Antigo Testamento, o novo pacto, a nova aliança, esse novo concerto também. No Antigo Testamento, nós temos uma lei, uma aliança estabelecida então com Israel. No Novo Testamento, essa nova aliança é estabelecida em Cristo.
João capítulo 3, versículo 16, fala muito sobre esse pacto, sobre essa nova aliança. Mas o autor de Hebreus, lá no capítulo 8, versículos 8 ao 12, ele faz uma leitura do profeta Jeremias. E essa leitura do profeta Jeremias aponta, então, para esse novo concerto, esse novo pacto a partir da pessoa de Jesus. Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar nesse tópico exatamente que esse novo pacto é estabelecido na pessoa de Jesus. Eu vou destacar para vocês 3 princípios também nesse tópico que você pode anotar. Já pega o caderno e a caneta aí. O primeiro princípio que eu quero abordar com você é o Antigo Testamento, que destaca agora, de uma forma muito interessante, no Antigo Concerto, a obediência que era relevada e apresentada a partir de sacrifícios, ou seja, lá no Antigo Testamento era estabelecido a partir de sacrifícios. O Antigo Testamento, ele apresenta o Antigo Concerto sendo estabelecido por sacrifícios. Em outras palavras, o homem apresentava o sacrifício diante do Senhor. Isso fazia parte do pacto e do concerto. Mas Hebreus 10, versículo 1 agora, destaca que isso revelava a sombra daquilo que iria acontecer. E agora, no Novo Testamento, esse novo pacto é estabelecido na pessoa de Jesus. Detalhe, sabe que princípio que você pode anotar aqui? É exatamente entendendo que o antigo concerto apontava para a necessidade de algo maior. O Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, apontava para a necessidade de uma nova aliança agora na pessoa de Jesus. Você não pode deixar isso de fora. O segundo princípio que eu quero destacar para você, à luz do Novo Testamento, é entender o novo concerto, uma transformação interna. No antigo era externo, no novo é interno, é de dentro para fora. Essa é a visão agora do Novo Testamento. Jeremias 31, 33, o Jerê fala sobre esse novo concerto que aconteceria. Isso revela, então, e esse é um versículo que você pode ler, a demonstração do novo pacto, ou seja, através da ação do Espírito Santo sobre nós. Sabe que princípio que você pode apresentar aqui é entender agora que o novo concerto, o novo pacto, a partir da pessoa de Jesus, traz uma transformação de dentro para fora pela ação do Espírito Santo que agora habita em você. Você acredita que o Espírito Santo agora que habita em você, ele provoca em você transformação a partir da nova aliança? Comenta nesse vídeo aqui também. O terceiro princípio que eu quero destacar para vocês, já caminhando, é demonstrar agora no novo pacto o perdão pleno e definitivo do novo concerto. No antigo concerto, nós precisávamos sempre apresentar um sacrifício para pedir perdão dos nossos pecados, e mesmo assim não conseguíamos. Mas no novo concerto, o sacrifício foi estabelecido no Calvário. Hebreus 8:12, o autor de Hebreus destaca agora que os nossos pecados foram perdoados a partir da pessoa de Jesus. Esse perdão foi pleno. Então anota esse versículo, Hebreus 8:12, vale a pena você ler. E esse perdão pleno agora te traz para a nova aliança. Dica, como princípio, você pode perceber que esse novo concerto a partir da pessoa de Jesus, a obra de Jesus, garante em você o perdão pleno, completo dos nossos pecados. E nós precisamos entender, à luz das Escrituras, que as nossas transgressões foram perdoadas. Portanto, esse novo concerto, esse novo pacto, cumpre então a promessa de Deus sobre nós. E aqui eu quero destacar ainda princípios que você pode anotar de forma prática. Anota aí, você pode até anotar na tua lição ou em um esboço. O primeiro deles que você pode apresentar é demonstrar um antigo concerto que apontava para a necessidade de algo maior, uma transformação interna. Esse é o antigo. No novo, você vai perceber agora que esse novo conceito traz uma transformação interna pela ação do Espírito Santo. Terceiro, você pode apresentar também o novo conceito completo que é garantido pelo perdão dos nossos pecados a partir da pessoa de Cristo. Ou seja, nós somos perdoados a partir da obra de Cristo. Isso garante agora esse novo conceito, esse novo pacto, essa nova aliança. Vamos navegar, né? Vamos caminhar. Segundo subtópico, então, do segundo ponto, destaca agora Jesus Cristo, nosso mediador, ou seja, aquele que estabelece o pacto da nova aliança. Então, chegamos agora no segundo subtópico. Você vai perceber que o pastor Elinaldo Renovato, neste segundo subtópico, do segundo ponto,
apresenta Jesus como nosso mediador de acordo com as Escrituras, o mediador do novo pacto, que foi profetizado também pelo próprio Jeremias, e o autor de Hebreus fala desse novo pacto em Hebreus 8:10. Você precisa anotar esse versículo, porque esse novo pacto não depende agora de sacrifícios humanos, mas foi estabelecido por Deus. Esse relacionamento agora vai apontar exatamente que nós temos uma nova aliança com Jesus, ou seja, eu e você temos essa nova aliança. Paulão, escrevendo sobre isso também a Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele faz questão de descrever e nos lembrar que Deus ele estabelece algo extraordinário e Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Cristo é o nosso mediador. E aqui eu quero destacar, então, a partir da leitura desse concerto, desse pacto, também 3 princípios. O primeiro deles é um novo concerto, uma promessa da graça de Deus e o amor. Anota aí, novo concerto, uma promessa de Deus, da graça e o amor. Esse novo concerto, a partir da leitura de Hebreus capítulo 8, que é uma releitura de Jeremias, aponta então para essa nova aliança com a pessoa de Jesus. E esse novo concerto, ele estabelece então essa nova aliança. Hebreus 8:10, você precisa ler esse versículo. Sabe que princípio que você pode destacar aqui? É que esse novo conceito também é uma expressão da graça de Deus, da bondade de Deus, como base oferecida para aquele que em obediência acredita em arrependimento e na salvação. O segundo princípio que eu quero te destacar é entender agora o papel de Jesus como mediador. Jesus, ele é o nosso mediador. E olhando para esse princípio, o que você vai perceber? Você vai perceber que Jesus agora, ele é o nosso mediador junto ao Pai. Nós, pela sua graça, nesse novo concerto, nessa nova aliança, também obedecemos a ele pela fé. Paulo explica isso em 1 Timóteo capítulo 2:5. Ele faz questão de dizer que Jesus, ele é o nosso mediador. E esse mediador agora do novo concerto te traz agora uma perspectiva de obediência pela fé. Sabe que princípio você pode anotar aí? É entender que Jesus ele é o nosso mediador, ele intercede por nós, ele nos ajuda a obedecer essa obediência. O terceiro princípio que você não pode deixar de fora é entender de uma forma muito prática também a obediência do novo conceito e a resposta sendo demonstrada pela fé e o amor. Esse novo conceito agora é uma leitura também de João capítulo 14, versículo 15, que o próprio Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão então os meus mandamentos. Há uma ação interna aqui de obediência, uma ação que demonstra transformação. E essa obediência agora nos leva a uma vida pela vontade da lei de Jesus. Sabe que princípio que você pode observar? É que esse novo conceito agora te constrange a viver esse amor, te ajuda a viver esse amor, te ajuda a se aproximar de Cristo também. Olha que legal que você tem aqui. Portanto, concluindo, você vai perceber que nós, como cristãos, precisamos também amar a Jesus a partir desse conceito. 3 princípios que você pode destacar, que são o amor, o Novo Testamento, esse novo conceito, a expressão sendo demonstrada pela graça de Deus e o seu amor. O segundo é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens nesse novo conceito. E o terceiro é a obediência desse novo conceito como uma resposta de fé e amor na pessoa de Jesus. Então vamos lá, vamos para o terceiro subtópico e eu espero que o Senhor fale com você também. O terceiro trabalha sobre a obediência no novo conceito. Agora, no terceiro subtópico, o pastor Elinaldo Renovato também destaca que os ensinos do Novo Testamento, do Novo Concerto, descreve agora essa necessidade profunda de obedecermos, então, à vontade de Cristo. O texto base é João 14:15, que fundamenta também esse novo conceito, esse novo pacto, que está entrelaçado à obediência. E essa obediência é uma resposta de fé e amor, como nós estamos estudando com vocês. Dica como princípios. O primeiro deles que eu quero destacar, você pode apresentar já nesse subtópico, é a obediência, esse amor e obediência. Pega assim, esse amor e obediência sendo uma expressão de uma verdadeira fé. Essa fé viva. E essa fé viva é fundamentada em João 14:15. Essa fé viva demonstra, então, esse amor e essa obediência verdadeira à pessoa de Jesus.
Paulo também fala sobre isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Como princípio, o próprio Cristo também obedeceu à vontade do Senhor, sendo fiel até morte de cruz. Princípio para a vida cristã, você vai perceber que Jesus ele manifesta a maior ação de obediência no novo concerto, na nova aliança. E Jesus é o espelho de modelo para essa nova aliança e esse novo conceito de obediência. Segundo princípio que você pode destacar é a obediência também como fruto da fé. Você vai perceber agora a leitura de Atos capítulo 26, versículo 19, Paulo afirmando agora que teve uma visão de Cristo, uma visão celestial, onde ele teve encontro com Cristo e ele obedeceu a essa vontade de Cristo. Tiago também vai nos lembrar, lá em Tiago capítulo 2, versículo 17, ele fala sobre a fé por si só, ela não é muito forte, mas ele destaca que a verdadeira fé está entrelaçada com obras, com obediência, a entender o chamado da vontade de Cristo. No princípio, você vai perceber que essa verdadeira fé vai te ajudar agora a ter uma visão de obedecer com compromisso à vontade do seu Senhor, à vontade soberana do Senhor. O terceiro que eu quero destacar é as bênçãos da obediência. Você vai perceber que a verdadeira fé no Novo Testamento também traz bênçãos. E essas bênçãos são fundamentadas aonde? João capítulo 14, versículo 21. Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é quem me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que bênção extraordinária sobre essa obediência. Princípio que você já pode destacar aqui em sala de aula, entender que a verdadeira obediência vai nos permitir experimentar bênçãos espirituais, bênçãos da comunhão com o próprio Deus. Portanto, como cristãos, nós precisamos também experimentar essas bênçãos, viver essas bênçãos para dar testemunho da nossa fé em Jesus. Isso faz parte da nossa obediência. Princípios que você pode apontar é o verdadeiro amor por Jesus que se manifesta em obediência. A verdadeira fé sempre vai produzir obediência. E, em terceiro lugar, você pode apresentar a obediência que nos permite desfrutar das bênçãos espirituais. Vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Chegamos no terceiro ponto da lição. No terceiro ponto, vale a pena você apresentar também um versículo bíblico que está em 1 Timóteo 2,5, onde Jesus é visto como mediador desse novo conceito. E o primeiro subtópico trata agora sobre as bênçãos espirituais. Para o pastor Elinaldo Renovato, você vai perceber que as bênçãos espirituais também estão entrelaçadas à ação do Espírito Santo no Novo Testamento, que é apresentado pelo próprio Jesus. Nós somos guiados pela nova aliança, a nova aliança da salvação, e essas bênçãos espirituais recaem sobre nós quando nós então obedecemos à vontade de Deus. Paulo ensinando sobre isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 ao 6, ele vai apresentar sobre a suficiência de Cristo e vai apresentar também sobre essas bênçãos espirituais. Um detalhe que você pode perceber também está em Romanos 14, 17, que afirma que o reino de Deus não é só comida e nem bebida, mas são justiça e paz e a ação do Espírito Santo sobre nós. 3 princípios eu quero apontar. O primeiro princípio é que o Espírito Santo, no novo concerto, nos capacita agora para a obediência, tá? Nesse novo pacto, esse novo concerto, o Espírito Santo nos capacita para a obediência. A fundamentação bíblica está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 ao 6. Vale a pena você ler esse texto também. E o Espírito Santo ele vai nos guiando agora nessa obediência. Você precisa falar sobre isso. Você pode apontar como princípio que a obediência a Cristo, nesse novo concerto, nos é capacitada pela ação do Espírito Santo também em nós. Segundo princípio que eu quero destacar é as bênçãos agora espirituais da obediência ao Espírito Santo. Esse Espírito Santo agora que nos guia, a partir da leitura de João 14, 17, destaca isso. Você vai perceber que esse Espírito Santo nos guia nas nossas lutas diárias a viver em obediência, e um princípio para a vida cristã é a obediência a Cristo que nos conduz agora
as bênçãos do reino de Deus como fundamento e mandamento. Terceiro princípio que eu quero apontar para você é o reino de Deus em uma vida plena no Espírito Santo, que vale a pena você apontar. Paulo ele vai ensinar que a nossa vida agora passa a viver uma vida plena e guiada pelo Espírito Santo, sendo conduzida pelo próprio Senhor. E o reino de Deus se manifesta então nas nossas ações como princípio de vida. Portanto, você pode apontar aqui 3 lições, ou seja, 3 princípios. A obediência do novo conceito, que é capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora que nos conduz a desfrutar das bênçãos espirituais. Você pode destacar também o reino de Deus que se manifesta na vida daqueles que obedecem ao Senhor. Isso aqui vale a pena você apresentar. E avance então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que aponta agora para a justiça e paz. No segundo subtópico, você vai perceber que o pastor Reinaldo também aponta um texto de Mateus capítulo 5, versículo 6, onde você vai ler o texto dizendo o seguinte, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa justiça do reino é apontada também a partir dessa ideia da obediência. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 6, versículo 11, ele destaca que vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome de Jesus Cristo no Espírito Santo de Deus. Isso traz uma perspectiva bíblica tão interessante. Tem outro versículo que você pode apresentar, Filipenses 4:7, onde você vai perceber que o próprio Jesus, ele dá o exemplo. E é interessante você observar também em João 14:27, que a paz do Senhor é para aquele e aquela que obedece e vive essa justiça. Sabe que princípio que você pode apresentar aqui? O primeiro deles é a obediência. É a obediência a Cristo que produz agora justiça nessa nova vida. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Paulo agora nos demonstra essa transformação de vida, uma transformação interna que nos conduz para Cristo. Princípio para a vida cristã é entender que a bênção de Deus nos traz agora essa justificação e essa santificação em Jesus. Segundo princípio é entender que a paz excede todo o entendimento. Isso aqui é para quem obedece. Filipenses 4:7 é o fundamento para isso. João 14:27 também é fundamento para isso. Princípio, você percebe aqui então essa obediência que nos concede paz, que nos concede entendimento, que nos ajuda a viver para Cristo. Em terceiro lugar, como terceiro princípio, você pode destacar também a paz em meio às turbulências desse mundo. Ou seja, a obediência a Cristo nos traz agora para vivermos uma verdadeira paz em meio às turbulências desse mundo. Sabe que princípio que você pode apresentar? É a obediência a Cristo que nos gera paz no meio da tribulação, no meio da luta. Portanto, você pode destacar agora que a nossa experiência com Cristo nos conduz para essa nova vida. Princípios finais, você pode apresentar aqui a obediência a Cristo que nos conduz para uma vida de justiça, a obediência que nos concede paz e entendimento, a obediência que gera em nós agora maturidade no meio da turbulência, e eu espero que o Senhor te dê sabedoria para isso. Vamos finalizar a aula. Terceiro e último subtópico destaca agora a alegria no espírito. Chegamos no terceiro e último subtópico, onde você vai perceber que as marcas de uma pessoa que vive a presença do Senhor e obedece essa presença são marcas relevantes na Bíblia. O pastor Reinaldo Renovato destaca isso. Você tem o texto de Gálatas 5:22, que vai trazer esse fruto do Espírito sendo demonstrado para você, que apresenta então essa fidelidade. Sabe que princípios que você pode apontar aqui? Anote aí. É a alegria como fruto do Espírito. Gálatas 5:22 aponta para isso, e quem obedece experimenta também dessa alegria. Como princípio, você percebe que é uma verdadeira vida em Cristo, é uma vida que experimenta essa fidelidade do Senhor em qualquer circunstância. Segundo, você tem então a alegria que transcende qualquer circunstância. Filipenses 4:4, Paulo fala sobre essa alegria no Espírito. Essa alegria vem do Senhor. Terceiro, você tem então a presença do Espírito Santo que nos enche de alegria. Romanos 15:13, você precisa ler esse texto, é só para quem é salvo em Jesus, e você percebe que essa alegria agora nos enche de paz, de entendimento. Portanto, essa lição ela procura trazer para a gente, já concluindo,
esse entendimento de uma verdadeira vida que obedece à vontade de Deus, que ama essa vontade de Deus, e a partir desse momento nós podemos então desfrutar de todas as bênçãos para a glória de Cristo. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, você tem então o texto do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Material aí da lição, livro de apoio, você encontra no site da editora CPAD, você pode procurar esse material lá. Quero dar como dica também o texto do pastor Eduardo Leandro Alves, Introdução à Teologia Pentecostal, da editora CPAD. Vale a pena você buscar esse recurso, está muito bom para esse trimestre, viu? Indico para você também o meu livro, né, da editora Santorini, A Doutrina do Pecado, um material de excelência que pode te ajudar aí a crescer e avançar em Jesus. Indico também a revista Ensinador Cristão, tem artigos aqui muito bons que vão te ajudar nesse trimestre a entender sobre esse material. E indico a revista Obreiro Aprovado desse trimestre, vale muito a pena você adquirir esse material também da editora CPAD. É claro que eu te aguardo por aqui na lição de número 5, onde eu vou estudar com vocês na próxima semana sobre o assunto muito interessante, a promessa da salvação. Essa lição ficou muito boa, que Deus abençoe você. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Envie esse vídeo para alguém, viu? Ser edificado em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.